Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, meu povo que ginga. Quem está falando com vocês aqui é a Doralice Bezerra, no seu programa Cultura Digital. E hoje eu vou trazer para a gente falar aqui bem tranquilo, um papo bem legal, dois ícones da nossa capoeira nacional, mundial. Nós estamos falando do mestre Ulisses, que ele é do grupo Zumbi Capoeira, aqui do Ceará, e nós estamos falando com o mestre Maitó, que também é da capoeira aqui do estado do Ceará, particularmente da Caucaia, tá certo? E aqui a gente vai trocar várias conversas com eles, onde eles vão estar tirando as nossas curiosidades, né, sobre a história deles, sobre a vivência deles de capoeira e sobre um pouquinho da evolução da capoeira, de quando eles começaram até agora. Seja bem-vindo, mestre Ulisses, seja bem-vindo, mestre Maitó. Mestre Ulisses, vamos começar pelo senhor, me fale um pouquinho, seu nome, sua idade, seu grupo, quem fundou, um pouquinho da sua história pra gente. Bom, aqueles que já me conhecem ou não me conhecem, me chamo Ulisses Ferreira Lima, sou de 64, vou fazer 59 anos agora, faço parte do Grupo Zumbi de Capoeira há 44 anos, venho também desenvolvendo esse trabalho dentro do Grupo Zumbi de Capoeira, levando o legado do mestre. Hoje a gente tem um trabalho bem expansivo, não só na capital, como no interior, em alguns estados brasileiros e fora do Brasil. E, mestre Ulisses, como é para o senhor ter sido mais recente, né, recentemente ter sido agraciado com o título de Tesouro Vivo, né, mestre da cultura e birimbau de ouro, né, ou seja, três grandes reconhecimentos, né, e o mais importante em vida, né, as pessoas têm mania de quererem nos reconhecer depois que a gente parte, então eu acho importante a gente valorizar em vida. Fale um pouquinho o que é para o senhor esse reconhecimento, né, do seu trabalho? Bom, vou começar a falar pelo Tesouro Vivo, né, o mestre da cultura do estado do Ceará, que foi um título onde eu pude expor toda a minha carreira capoeirística desde o início. A gente concorre a um edital, né, e nesse edital existe uma avaliação de algumas pessoas que fazem a avaliação e eu fui contemplado, né? Esse trabalho, ele vem valorizar o capoeirista, não só antigo, mas o capoeirista que tem um trabalho dentro de Fortaleza, ou do estado do Ceará. É muito importante porque o próprio governo, ele passa a saber que você existe, né, como mestre da cultura, né, que leva às comunidades toda a importância daquela arte que você faz. E o birimbau de ouro que eu recebi em Salvador, né, foi uma indicação do mestre Prainha, que ele é conselheiro do birimbau de ouro do estado do Ceará. Então existe também uma forma de te avaliar. Então, meu nome foi citado lá em Salvador, pelo mestre Prainha, e uma bancada avaliou o meu trabalho. O mestre Tapuã me entrevistou, o mestre Bamba, né, falando sobre a nossa graduação, como era a graduação, como era o nosso trabalho aqui em Fortaleza, até onde ele atingia. Mas outros capoeiristas também foram indicados. Mas, infelizmente, por estado, só dois passam a representar. Então, eu tive esse privilégio, foi muito bom, legal. Uma festa maravilhosa, onde foram 5 dias de muita cultura, muitas danças, palestras, onde a gente pôde ter o contato com outros mestres e com outras informações. Então, assim, para mim, está sendo maravilhoso porque é o retorno durante esses anos todos, além de funcionário municipal que eu fui, e os trabalhos que eu fiz na área social, para que a gente pudesse retornar o que eu recebi de graça.
esse retorno, né, esse reconhecimento, ele é muito importante. Agora, mais recente ainda, nós tivemos o aniversário, né, do Zumbi. Tive o prazer de estar lá no Cuca do PC, né? Lá é Cuca do PC, porque mudou o nome agora. No Cuca do PC foi uma festa belíssima, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da dificuldade e das suas alegrias de estar tanto tempo, né, como capoeirista, como mestre, exercendo essa profissão, que a gente sabe que ela é árdua, ela é muito difícil, né? Ela traz mais ônus do que bônus para a gente, né? Então, o senhor está até hoje com seus 44 anos, que você disse? 45. 45 no grupo. No grupo. Então, 45, né, mestre? 45. Esses 45 anos, quais foram os maiores desafios para o senhor se manter e ter chegado até hoje na capoeira? Bom, eu falei agora recente, né? Para se falar do Grupo Zumbi de Capoeira, existe todo o cuidado por conta da imagem que a gente, até os dias de hoje, tenta manter uma linha, né? E falar dos 45 anos ou as dificuldades que eu vim ao longo desses anos, né? Como a parte financeira, a gente tinha essa parte de dificuldade. Os apoios, né? O apoio que não existia, todo o trabalho daquela época a gente fazia através dos alunos, dos pais dos alunos, para poder realizar um evento. E esse evento que houve agora no dia 15 de abril, que foi os 45 anos do grupo, como sempre, foi uma dificuldade imensa. O próprio poder público, eles fecham os olhos, infelizmente, e a gente tem que recorrer aos nossos alunos, né, atrás de apoio, patrocínio, mas, graças a Deus, foi muito bem, né, atendeu nossas expectativas, a presença do mestre Bamba de Salvador, o mestre Tabosa e os amigos que são meus mais apoiadores, são os meus maiores apoiadores, que são os mestres que a gente já vem com eles durante esses anos todos, nos apoia, aposta naquilo, né? No trabalho, né? A gente vem se fortalecendo com isso e acredito que com eles, talvez o Grupo Zumbi hoje não existisse, né? Passamos esses anos todos no antigo CS1 César Caldas, que foi um equipamento construído na época pelos coronéis aqui de Fortaleza, com equipamentos de esportivo, para que a gente tivesse um pouco de lazer. E hoje, o CSU, hoje Cuca, é uma das maiores referências do Ceará para todo o Brasil, porque lá existia uma roda de capoeira todos os sábados. Tradicional, uma né? roda tradicional, onde todos os grupos de Fortaleza se faziam presente. Então era uma festa muito legal com os amigos, e até hoje a gente tenta manter com os amigos essa parceria, né? Que é elas que realmente nos fortalecem. O senhor está hoje no Cuca ministrando aula lá? Não, hoje eu não faço mais parte do Cuca, porque quando houve a reforma e hoje se trabalha mais politicamente do que valorização do profissional, né? Houve essa mudança, uma né? mudança, e algumas pessoas, professores, capoeira mestre, né, foram lá e hoje estão. Acho que a minha relação com a capoeira e o Grupo Zumbi dentro do CSU, eu acho que ela foi interrompida em 2019, quando o nosso antigo prefeito, Roberto Cláudio, né, assinou a ordem de serviço e ele simplesmente cortou as raízes que existiam ali, né? Ali era o celeiro da capoeira, não da capoeira, todos os esportes. Uma história, né? Mas história, especificamente da capoeira, essa história do Zumbi lá é muito forte, né? E hoje o Cuca é um novo equipamento, são novas pessoas, e a gente também tem que, a gente entende, né? passar a passagem para outros que estão aí para trabalhar, e a capoeira é algo que não pode ser acorrentado. A gente também não pode se prender a algumas coisas. A gente tem que ser aberto, livre, aceitar, porque a idade é para todo mundo. Verdade, né, mestre? E
o fruto ele foi bem plantado, né? A semente ele foi bem plantado, que hoje tem vários frutos, está com a raiz forte, tanto que hoje o senhor tem esse reconhecimento, né? Agora a nível Brasil, a nível mundo, né? Porque esses títulos eles lhe abalizam cada vez mais a mestria de capoeira, né? Então isso é muito importante. Então quer dizer que todo esse trabalho, esse percurso que aconteceu, né, no antigo César Carlos e agora no Cuca do PC, é uma continuidade. Embora esteja outros profissionais lá, mas a referência ela não deixa de ser do senhor enquanto idealizador de um projeto, de um trabalho lá por tantos anos, né? Eu digo porque, particularmente, eu participei de várias rodas lá, tive em vários momentos do Zumbi lá, né? Então, a gente fica até triste um pouco de saber que não tem mais, né? Não tem, entre aspas, né, gente? Quando a gente fala que não tem mais o mestre à frente, porque agora ele está em outro espaço, mas nós temos outros profissionais lá que também estão desempenhando com louvor, né, esse trabalho de ministrar aulas de capoeira para crianças e adolescentes. A gente faz isso mais por amor do que pelo lado financeiro, né? Quem eu digo assim, capoeirista raiz sabe que a gente vive para capoeira e não de capoeira, né? Mas a gente tem uma felicidade muito grande porque as coisas, graças a Deus, estão mudando e evoluindo. E com isso, nós estamos conseguindo trazer algumas políticas públicas para a capoeira, né? Para que outros espaços, que nem o do senhor, não sejam, vamos dizer, tirados dos seus percussores. Nós estamos buscando mais reconhecimento para os mestres e mestras de capoeira no estado do Ceará como um total, né? Aqui, para quem não sabe, eu também faço parte do Fórum da Capoeira do Estado do Ceará e do Fórum da Capoeira de Caucaia, onde a gente trabalha e milita dioturnamente para trazer políticas públicas que venham assegurar essa resistência e esse reconhecimento da capoeira, viu, mestre? Eu vou dar uma puladinha aqui para o mestre Maiton, mas já eu volto para o senhor de novo, tá certo? Tá certo. Seja bem-vindo, mestre Maiton. O mestre Maiton, eu queria que o senhor também falasse para a gente o nome do seu grupo, ano de fundação e principalmente os locais de atuação da família Cultura Negra aqui na Caucaia. Grato pela lembrança, né? Eu comecei a capoeira em 1982, né? Ao lado desse rapaz aqui, fiz parte do grupo Zumbi até a graduação de professor, onde pela questão de algumas necessidades a gente teve que seguir outros caminhos, mas nunca desgarrar da raiz, né? Hoje eu estou em outra casa, mas digamos assim, na casa do tio, né? Porque o mestre Zé Ivan faz parte do pioneirismo da capoeira do Ceará, né? Eu hoje carrego a bandeira do Berimbau de Prata e fundei o meu grupo, que é a Associação Desportiva e Cultural Cultura Negra, né? Eu sempre gosto de frisar que quando você cria seu grupo, você não perdeu suas raízes, suas histórias. Então, a minha história, eu dei início e até a minha adolescência na capoeira, dentro do grupo Zumbi. Passei um tempo em outra casa, até me edificar, onde realmente sigo até hoje, que é a Associação Berimbau de Prata, né, Zé Ivan. E automaticamente carregando a minha própria bandeira do Cultura Negra, que é o meu grupo de origem, né? Nasci em 1969, esse mês bem agora novinho. Faço 54 anos. Oba, tem bolo? Vou querer bolo. Comecei capoeira em 1982, né? Onde estou aí já meus quarentinhas também, né? Mestre, o tempo chega para todos. E graças a Deus o meu tempo está chegando com muito louvor, né? Muito feliz com tudo que eu fiz, com tudo que eu aprendi. Aprendi muito com meus acertos, que a gente sempre aprende, mas aprendi muito com meus próprios erros, que ao longo do tempo a gente comete, alguns voluntários, outros involuntariamente, mas é isso que edifica o homem e, consequentemente, edifica o mestre, né? E é isso, mestre. Mestre, e em relação à sua autonomia, né, como foi para o senhor,
né? Como o senhor disse, o senhor já passou nessas duas casas, né? A gente sabe como é difícil o passarinho sair do ninho, começar a voar e orçar novos voos por conta própria, né? Então, como é para o senhor hoje ser a referência aqui da Caucaia como o mestre mais antigo em atividade, né? O mestre onde tem, acredito, respeito de todos os mestres e mestras aqui, não só da Caucaia, mas do Ceará. Então, como é para o senhor hoje ter saído, aspamente falando, né, gente? A gente nunca deixa de ser aluno, mas ter saído da condição de aluno para hoje ser um espelho, um mestre, um professor de capoeira, com esse know-how, né? Com essa responsabilidade que o senhor tem em levar o nome da capoeira da Caucaia, né? Principalmente, leva para o mundo todo, mas eu digo porque o seu trabalho se edifica muito aqui na Caucaia. A história da capoeira da Caucaia, ela em si, ela é muito forte, porque quem começou aqui foi alguém de uma grandeza muito grande, que foi o saudoso mestre Soldado, né? E quando o mestre teve que ir embora, na época, ele deixou um legado muito grande aqui. Então, com a saída do mestre, com a ida dele embora, se criou esse vácuo que a gente preencheu nos meados de 92, quando eu vim morar aqui no Metrópole, que aí eu já tinha um amigo que foi quem tinha me levado para capoeira. Nessa época a gente morava em Fortaleza, e quando eu casei, que vim embora para cá, nesse período de 92, aí eu reencontrei esse meu grande amigo, e aí a gente devagarinho foi reerguendo novamente, né? Quando a gente começa esse trabalho, a gente não tem digamos assim, aquela ideia de que a responsabilidade vai aumentar, que as graduações vão chegar, e junto com as graduações vem a responsabilidade, e com a responsabilidade vem as demandas, né? E eu sempre busquei as minhas demandas, cumprir com ela ao pé da letra, né? Porque eu sempre gosto de dizer, quando chegou o período que eu comecei a entender que eu iria chegar mestre, então eu comecei a me preparar o que era ser um mestre, né? E eu queria ser um mestre igual aqueles dos filmes que eu assistia quando criança. Não que eu pudesse voar, fazer tudo aquilo lá, mas quando você passa na rua da comunidade onde você mora, quando você visita, né, os trabalhos dos seus amigos, quando você escuta alguém falar a sua pronúncia, de que forma essas pessoas se pronunciam. E isso você só consegue através de duas coisas: dedicação e respeito. Dedicação com a sua capoeira, com o seu treino, com os seus alunos, com o seu trabalho. Respeito aos mais velhos, porque a capoeira, assim como toda arte marcial, ela requer tempo. E o dono da sua história é o tempo. E sem tempo você não tem história. Verdade. Né? Quando eu fui reconhecido corda vermelha e branca, que para mim é a última graduação, eu sempre achei assim, nossa, é a mesma corda do mestre Ulisses, né? Eu digo, eu não fiquei com medo, mas eu sabia que ali tinha uma responsabilidade muito grande, porque olha o que esse homem já andou, né? O que eu ainda vou ter que andar para poder estar usando a mesma corda que ele. Então existem esses patamares, né? A corda do mestre, ela já tem mais vermelho, mais sangue que o meu. Porque até onde eu sei, o vermelho da corda vermelha é o sangue do escravo, representado ali, né? E a história de um mestre que tem infinitamente mais tempo que você tem que ser respeitada, que é o que a gente tenta passar hoje para os alunos, para os meninos novos, que é quem vai nos substituir daqui a um tempo. Mestre, e a gente sabe que está chegando agora, pelas contas que o senhor falou, os 10 anos do Cultura, não é isso? Isso. Então, a família Cultura Negra vai estar fazendo 10 anos de existência enquanto grupo, né? Nesses 10 anos, o que o senhor poderia dizer que mais lhe deixou feliz em ter fundado o Grupo Cultura Negra,
E uma alegria e uma tristeza. Sua maior alegria no Cultura Negra e sua maior tristeza no Cultura Negra. Só mal, né? Eu vou lá em cima. O Cultura Negra é minha grande alegria. Se trata de você ter assumido um grupo que um amigo criou, que foi justamente o Gero. Né? O Cultura Negra tinha sido criado por ele, mas ele já estava sendo vencido pelo álcool na época. Né? Ele é falecido, não é isso, mestre? Falecido, só para a gente já deixar vai fazer 11 anos registrado. Que o Nego partiu. E é uma homenagem a tudo que ele tinha feito na minha vida, porque ele não foi só aquele camarada que passou na minha vida. Foi aquele cara que apareceu, junto com outro amigo, me levaram para capoeira. E foi o Gério que fez minha casa. Eita, coisa boa. O Gério que fez minha casa sem cobrar nada, apenas ser para mim. E, segundo as próprias palavras dele, por estar perto de mim. Né? A gente tem uma história muito grande, de muita brincadeira, muita algazarra, a gente aprontava muito, mas a gente, acima de tudo, era cúmplice. Né? Só interrompendo o senhor, pessoal, para vocês que estão assistindo nosso podcast, a capoeira ela vai muito além do que uma atividade física ou até mesmo cultural. Né? Ela traz esses relatos que os mestres estão falando, é uma história, uma tradição, é o dia a dia. Quem é capoeirista, ele é todo dia, todo instante. Não tem aquela coisa de, não, eu só sou capoeirista quando eu vou ali ministrar uma aula. Né? Então, ouvindo o mestre falar, me mostra como é bom você fazer capoeira, você ter amigos de verdade, né? Pelo seu relato, né, mestre? Ele foi quem ele trouxe para colocar a capoeira aqui na Calcaia, foi quem construiu a sua casa para o senhor, né? E como é importante hoje a gente ter esses amigos de verdade, né? Esses fortalecimentos de vínculo que a capoeira ela traz, que perduram por anos, né? Ou seja, o mestre tem 45 anos de capoeira e nos seus 45, dos 45, os 40 ele lhe conhece. Ou seja, é uma estrada boa, né? Então nós estamos falando aqui que um mestre acaba balizando o outro, né? O mestre dele já tem 45 anos, o outro já tem 40, né? Dos 45 de um, os 40 do outro já acompanhou, né? E isso é onde a gente vem falando na capoeira da nossa ancestralidade. O respeito é isso. Você falar, você conhecer, você ter quem caminhe junto com você na sua história, né? Não existe pai sem filho, né? E não existe história sem autor. Então eu estou assim maravilhada com o que eu estou ouvindo. Pode falar, mestre. Não sei nos dias de hoje, mas na nossa época, eu acho que todos os mestres que hoje estão aí com essa idade já bastante avançada, nós todos temos uma história o porquê nós estamos na capoeira. A gente não entrou na capoeira por conta de uma blusa, de uma calça ou de uma vaidade. Nós entramos na capoeira porque aquilo nos atraiu e nos deu motivo de levar isso à frente. Se você perguntar a qualquer mestre que tem mais de 40 anos, ele vai ter uma história de parceria, de amizade, de quem ele levou para a capoeira, as dificuldades de transporte, de deslocamento, né? Então, o jovem hoje capoeirista, ele não valoriza isso. Por quê? Porque ele tem tudo na mão. Verdade. Então, esse fato, às vezes, de você expor a sua vida, a sua dificuldade, né? Às vezes fica até melancólico e as pessoas acham que é se vitimizando, né? Mas, na verdade, todos nós passamos um bom pecado, ou um bom bocado, desculpa, né? Para chegar onde nós estamos. E mesmo assim, ainda somos desacreditados. Verdade. Né? Então, é isso que nós capoeiristas da primeira ou segunda geração, né, temos, né, o fortalecimento de estarmos sempre juntos, né, nos apoiando, tá, para que a gente possa realmente levar uma história só. Porque existe um diferencial nessa questão porque existe admiração, existe respeito, né?
coisa que está se perdendo com o tempo. Por exemplo, eu não sou fã de nenhum mestre fora do Ceará. Se você me perguntar, eu sou fã de vários mestres no Ceará. Então eu considero isso, digamos assim, sempre gostei desse meu comportamento, porque eu não forcei, foi acontecendo naturalmente. Muita gente tem mestres fora do Ceará que tem como ídolo, como tudo. Não, eu tenho uma dádiva de andar com meus ídolos. Eu posso abraçar meus ídolos, é eles que eu me espelho. E é isso, é a vantagem de ter uma maturidade voltada para casa, né? Como você perguntou, as grandes alegrias. Minha grande alegria foi para a cultura negra. E eu acho que a tristeza de todo capoeirista é a trairagem do aluno. Esse é um karma que todo mestre passou, né? Porque você investe não só tempo, você investe dinheiro, você investe preocupação. Você sai de casa de madrugada de chuva para ir cuidar de um aluno seu. E esse aluno, na primeira oportunidade, ele te troca por uma graduação, né? E cabe ao mestre não se poluir, porque o que ele fez porque o coração dele é assim. E se ele deixa aquela atitude do aluno poluir esse sentido, ele acaba penalizando aquele que merece. Então, o semear do mestre é, digamos assim, é um terreno fértil, com muita semente plantada, mas poucos frutos colhidos. Com um diferencial que cada fruto colhido ele é original. Quando um aluno é aluno, entendeu? Nada, mas nada tira ele de pé do mestre. Verdade. Essa é a alegria, né? Que vem da dor, né? Como tudo que é belo hoje veio do caos, né, mestre? Mas ao mesmo tempo que o aluno que decepciona, tem aquele outro que muitas vezes a gente peca e não observou, não acreditou que ele fosse ser tudo aquilo que ele foi se tornar. É onde o mestre aprende também. Porque o grande ensinamento do mestre é o aprender. Né? Que maravilha, mestre, ouvir vocês. Partindo agora para o reconhecimento da capoeira como quinto patrimônio cultural, né? Nós somos patrimônio cultural da Unesco, nós temos a nossa roda de capoeira tombada, né? Também nós temos os mestres de capoeira e mestras somos considerados patrimônios materiais, né? Culturais e materiais, né? Então, como vocês veem hoje, né? Como vocês disseram aqui, as dificuldades que vocês passaram pela capoeira, a gente sabe que teve na época de vocês, até hoje a gente tem, mas está menor, muito preconceito com quem era capoeirista, né? Aí eu digo para vocês, com essa mudança agora, vamos dizer que com esses reconhecimentos mundiais que a capoeira está tendo, né? Nós, como único patrimônio, a única luta genuinamente brasileira, né? Que somos nós, a capoeira, né? Essa valorização ela tem que ser respeitada, né? Como vocês veem hoje vamos dizer, esse novo cenário que a capoeira está entrando, né? Desse momento de uma possível, eu ainda digo uma possível valorização, porque eu particularmente eu ainda espero mais, né? Mas vou deixar vocês falarem, né? Então assim, eu quero que vocês me digam nessa valorização que a capoeira está tomando agora, né? Ela foi tomada como quinto patrimônio, né? Da Unesco, né? Nós somos equiparados ao Cristo Redentor, somos a única luta brasileira. Como vocês veem esse momento que a capoeira está tendo de reconhecimento, como vocês estão vendo também esse momento que deveria ser muito bom, que nós estamos tendo um maior reconhecimento pelo esporte, pela cultura da capoeira, mas nós também estamos com a evasão muito grande de capoeiristas da arte, né? Exatamente por essa desvalorização do mestre de capoeira, da roda de capoeira, porque a gente sabe que a gente vem passando por isso, né? Embora a gente esteja ganhando de um lado, a gente acabou perdendo por outro, né? Como vocês veem isso?
Eu considero como quase um crime o que a mídia faz com a capoeira. Eu digo a mídia televisiva. Porque de um tempo para cá, a mídia abraçou o UFC e com esse abraço, ela excluiu a capoeira. Porque quais são as duas lutas bases do UFC? Não é a capoeira. Então, com a divulgação apenas do UFC, essas duas outras artes ganharam uma dimensão gigantesca. E parabéns, tem que ter. Mas deveria sobrar um pouco de atenção para aquilo que é nosso. Deveria sobrar um pouco de atenção para se divulgar aquilo que a gente luta tanto, gasta tanto, sofre tanto, que é para o reconhecimento da capoeira. Com esse abandono da capoeira através da mídia, né? Então isso a gente sofre com a evasão gigantesca de alunos que muitas vezes não se trata mais nem de evasão, se trata mesmo de não procurar mais. Porque o jovem, ele é carregado pelo que está na mídia, o que está sendo comentado, ele quer, está na moda, ele quer acompanhar a moda. Todo adolescente tem isso. E hoje não só o adolescente, mas as mulheres, homens, todos são influenciados, como sempre foram, pela grande mídia. E a grande mídia, qual a última vez que você ouviu falar na capoeira? Então esse é um dos pontos que a capoeira perde muito e tem perdido muito, porque é uma guerra desigual, né? É uma guerra de não informação contra muita informação. Ok. E o senhor, mestre? Mestre Ulisses? Ó, como você colocou nesses últimos anos, né? A capoeira teve alguns reconhecimentos. Eu, particularmente, eu não consegui ver algo de que eu pudesse trabalhar. Não vou dizer que eu estou no fim da vida, né? Mas isso aí que está surgindo, cabe aos novos capoeiristas, né, procurar se informatizar, procurar tirar algo de benefício para a capoeira, porque na nossa época a gente não tinha nenhum meio para ser reconhecido como capoeirista, né? Hoje está tendo esse reconhecimento, mas quem é que vai usufruir são os nossos alunos, são os alunos que hoje estudam, porque na nossa época a gente tinha só o primeiro, segundo grau e pronto. Hoje todo capoeirista, ele para de treinar capoeira para entrar na faculdade. E aí aonde, se ele tiver o bom senso de voltar para a capoeira e ajudar o mestre a se informatizar dos artigos, o capoeirista novo, ele tem que procurar se informatizar para ele ter algum proveito. Infelizmente eu não vou poder usufruir, né? Mas eu torço e estou apoiando a todos aqueles que estão correndo atrás para que a capoeira não só tenha um reconhecimento, mas que esse reconhecimento eles possam acontecer mesmo de fato direito, não só no papel, né? Então eu espero muito pela nova geração de capoeira que eles possam exigir do governo o fato direito. Pois é, mestres. E dando continuidade, eu vou mostrar aqui para os meus internautas que estão aí adorando nosso podcast, eu tenho certeza, uma roda de capoeira que nós participamos, né? E vocês vão ver por que a gente ama tanto falar, por que a gente ama tanto essa luta genuinamente brasileira. Pois é, mestres, e voltando dessa roda maravilhosa, né? Eu tenho que pegar e falar dos meus apoiadores culturais, porque você que está nos assistindo, venha nos apoiar para que esses podcasts, eles deem continuidade com mais qualidade, com mais
com mais apreço, trazendo mais autoridades para a gente. Então, um alô todo especial para o Estúdio de Beleza Valdênia Oliveira, tá certo? Onde ela cuida da minha maquiagem, cuida do meu cabelo para mim estar aqui bonito para vocês, tá bom? E quero também agradecer, adoro personalizados, a melhor loja de personalizados da cidade. Então, pensou em personalizados de qualidade, pensou em adoro personalizados. Então, chama eles, tá bom, pessoal? E, mestres, voltando aqui para vocês de novo, como foi participar desse momento, dessas rodas de capoeira? Como é estar no pé do berimbau, como a gente chama, né? Como é estar no berimbau, na roda, jogando? Essa sensação para vocês. Me fala um pouquinho. Bom, falar da roda de capoeira é um momento muito mágico, é um momento transformador, onde a gente compactua com a irmandade, né? Onde ali naquele momento se energiza, né? A gente joga, sofre. Um momento mágico. É um momento muito bonito. Então, participar de uma roda de capoeira é voltar a ser criança, né? Onde a gente pode ter esse momento de sorrir, gritar, brincar. Sem falar dos momentos que muitas vezes de tristeza, que a capoeira tira isso. Muito capoeirista vence a depressão nas rodas de capoeira. Verdade. Muitos capoeiristas comemoram festas de alegria nas rodas de capoeira. A capoeira é algo bem único, que só vivendo para entender o que é uma roda de capoeira, como vocês puderam ver aí nesse instante. E é isso. É algo sem palavras, é algo surreal, mas é algo divinamente maravilhoso. Eita, gente. Salve, capoeira! Salve, capoeira! Aí eu gostaria de começar pelo mestre Ulisses. O senhor dá suas considerações finais, mestre, agradecimento a alguém, onde que o senhor ministra a aula, telefone de contato, quiser passar o Pix e a conta bancária, a gente aceita também. Bom, gente, eu acho que para mim hoje estar aqui eu devo muito a duas pessoas, duas grandes personalidades da capoeira, né? O meu professor e mestre de capoeira, tá? Everaldo Monteiro de Assis, que me abraçou, acreditou e apostou, né? E acreditou que eu poderia, até os dias de hoje, levar o legado dele, né? O zelador da capoeira, do Grupo Zumbi de Capoeira, e a pessoa que me apresentou ele, né? Marcos Antônio Lopes, o mestre Mirim. Se não fosse ele ter me levado para a capoeira, eu não estaria hoje aqui. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês, nesse bate-papo, pois o assunto da capoeira ele é muito extenso, né? Verdade. Onde a gente poderia debuscar vários assuntos, né? Então, já que nós estamos nas considerações, agradecer aí a mestre Doralice por ter me convidado, estar aqui ao lado do mestre Maitó. Eu que agradeço, mestre, dizer que a casa é do senhor, sempre que quiser pode vir, que as portas estão abertas, tá certo? Nosso programa Cultura Digital, ele vai vir exatamente, estar vindo com esse formato de valorizar, né, os nossos representantes culturais, dar cara para os mestres e mestras da cultura no modo geral aqui da Caucaia, né, e do mundo, né, e eu gostaria de ouvir agora do senhor, mestre Maitó aí. Mestre, só finalizar aqui. À vontade, mestre. Fazer um convite, né, esse convite ele vai se estender daqui a 5 anos. Ou coisa é o boa, nossos né? 50 anos de capoeira, do Grupo Zumbi de Capoeira, né, a gente já está trabalhando para esse evento, né, e aproveitando esse mecanismo, né, que vai levar a todos os cantos da cidade, né? Grupo Zumbi, 15 de abril de 2028, completa 50 anos. Você é nosso convidado. Então, venha para os 50 anos do Zumbi Capoeira, pessoal. Feito o convite. Obrigada, mestre Ulisses. Só gratidão, né, por ter o senhor aqui com a gente, né? Esse programa pode ter certeza que ele vai romper as barreiras do Ceará, ele vai para o mundo, né? Hoje nós estamos na era digital, cultura digital é isso, é levar essa cultura para o mundo todo, né? Levar os nossos fazedores de cultura para o mundo todo, valorizando e reconhecendo vocês, né, como fazedores de cultura.
Gostaria de passar agora a fala para o senhor, mestre Maiton. Mestra, meus agradecimentos a você e à equipe pela oportunidade de mais uma vez falar sobre a capoeira, falar de suas necessidades, mas também falar de suas alegrias, né? Qualquer documentário que engrandeça, que a gente possa divulgar a capoeira, ele é sempre bem-vindo e sempre de uma grandeza muito grande para nós capoeiristas. Então, o meu obrigado, fica aqui os agradecimentos de uma forma geral e que se abra mais espaço para que a gente possa cada dia esclarecer mais ao público o que é a verdadeira capoeira. E não se esqueçam, fiquem ligados no nosso canal, que nós vamos ter o nosso próximo podcast vai ser com o pessoal da quadrilha, né? A gente já vai estar trazendo o pessoal da quadrilha para estar mostrando essa cultura maravilhosa, né? Nós estamos nesse mês junino, então a gente vai estar trazendo para eles também estarem falando para a gente esse universo que se chama quadrilha junina para vocês. Então, conto com vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Meus agradecimentos e finalizem, mestre, como vocês preferirem, com a musiquinha de capoeira que não pode falar. E lá, lá, lê, lá, lá, uê, lá, lá, uê. Capoeira toma sentido. Capoeira toma sentido. Pois senão vou te derrubar. Pois birimba é pau, olha é pau de fazer berimbau. Pois birimba é pau, olha é pau de fazer berimbau.